Olá, seja bem-vindo à Hope Talks. Eu me chamo Flaviana Zanesi e hoje eu vim aqui contar um pouquinho, um resumo, como foi a minha mudança, a minha vitória, o meu começo, depois de ter sofrido vários abusos. Eu, muito menina ainda, eu conheci um namorado na escola, eu tinha 15 anos e ele tinha 18. Eu me apaixonei. Ele era lindo aos meus olhos, como é todo agressor. Eu não tô conseguindo voltar ao passado aqui, não. Desculpa. Tá doendo. Não, minha mãe deixou eu namorar, só que aí eu engravidei, né? Eu saí de casa, eu tinha 17. 16 para 17. Só que nesse meio tempo, a gente ficava entre a casa dele e a casa da mamãe. Tipo, namorando e minha mãe acompanhando a gravidez, que eu era muito nova. O abuso já tinha acontecido na casa da mamãe. Mas eu me calava, eu tinha medo, porque eu não sabia o que era amor e ao mesmo tempo eu não sabia o que era o abuso. E ao mesmo tempo, com o abuso, eu me sentia protegida porque foi quando meu padrasto parou de me abusar, quando eu tinha um namorado. Na minha cabeça ficava muito confuso, porque eu era abusada criança, depois eu sofri um outro tipo de abuso sem ser o abuso íntimo. Então tudo para mim, abuso era amor. Eu não sabia distinguir o que era carinho e o que era amor. Então, se apanhava do namorado, já para mim aquilo era normal, porque eu apanhava da mamãe. Então, se meu namorado me fazia um carinho quando eu não queria fazer nada, eu já estava acostumada com aquilo porque recebia o abuso do meu padrasto, quando eu não sabia o que era. Tinha em torno de 7 anos que eu disse que eu ia contar para a mamãe. E depois eu fui crescendo com aquilo, já sabendo que era errado. Eu fui aprender que era errado na escola, ainda criancinha. Quando tem aula de ciência que começa a descobrir o corpo humano e o professor fala, não pode tocar aqui. Então, assim, foi uma vida inteira de abuso. E para quem é abusado, a gente acostuma com aquilo. Depois a gente só consegue agregar um relacionamento com pessoas abusadoras. Porque o corpo vicia. Com o pai dos meus filhos, eu fiquei 10 anos. Eu fugi dele. Porque a agressão ela começou a se repetir de uma forma muito intensa. Antes era com um empurrão, uma palavra ruim. Depois a gente foi morar junto, aquilo começou a ser uma agressão muito forte, de espancar, de ficar roxa. Às vezes ele pegava pedaços de madeira na rua, assim, em qualquer lugar que a gente andava, e me batia até eu cair. Eu ficava toda roxa, a mamãe via. E ela falava, filha, o que é isso? Ah, caí. Sempre era uma desculpa para proteger o abusador. Porque eu tinha medo e vergonha. Então os abusos, eles começaram. Quando a gente morou junto, eu me recordo que ele chegava em casa depois do trabalho. Claro, eu ficava perguntando, como que você chega em casa de madrugada? Se o trabalho termina a tal hora, você chega agora? E aquilo, para ele, era como se fosse um abuso eu estar perguntando a ele aquilo. Eu ainda era uma criança dentro de uma casa sozinha com um filho pequeno. Aí ele começava as agressões, me espancar, tacar a cabeça na parede. E eu apanhava e eu me calava, eu não sabia o porquê. Então, quando eu fiquei grávida da Ana Clara, ele não queria que eu ficasse grávida de novo, porque eu era muito nova. Ele me espancou, ele chutava minha barriga, que ele tentava provocar um aborto. Quando a gente brigava, era sempre minha cabeça na parede, muito chute, muito chute. E mesmo assim, graças a Deus, a Ana Clara ficou bem, nasceu. Os anos passaram, a gente se separou. E eu me lembro que quando a gente se separou, eu fugi, porque ele falou que ia me matar. E ele me espancou tanto, e ele disse, eu vou te matar. E eu fugi para o Rio de Janeiro, minha prima indicou uma amiga para me morar com ela. E a minha filha ficou com meu filho, porque não tinha como eu ir embora sozinha com eles. Não tinha como levar todo mundo comigo, não tinha emprego. Então as crianças ficou com a mamãe. E nesse meio tempo, ele sempre pegava as crianças para passear, porque até então é o pai. E depois de uns anos, eu descobri que ele abusava das crianças também. Aí a gente teve que fazer um tratamento com psicóloga, teve que ir para a justiça do Brasil para receber ajuda psicológica. E ela realmente afirmou o abuso. Foi muito difícil, assim. Eu tinha se separado já do pai das crianças, eu estava com 26 anos. Conheci ele através de uma amiga. Já tinha saído da minha cidade fugida, as crianças já estavam morando comigo nessa época que eu estava trabalhando. E uma amiga me indicou, vamos sair com um grupo de amigos. Ele ia conhecer ele. Ele era da igreja e tal. E
me apaixonei, casamos, ficamos 8 anos juntos. Só que no decorrer do casamento começou a vir de novo tudo que eu tinha passado no primeiro casamento, só que de uma forma diferente. Começou a vir manipulação, você não precisa trabalhar, você pode ficar em casa. E nisso aconteceu algumas coisas dentro da igreja que ele discordava. E eu sempre falava, não olha por esse lado, tem que olhar para o altar, não para as pessoas. E ele se irritava porque eu falava aquilo. Aí começava o cala a boca, quem manda aqui sou eu, que eu que sou o homem, mulher tem que ser submissa. Aí começava a usar a Bíblia como submissão. Você tem que ser submissa ao marido. E ali começavam as agressões. E mais engraçado que das duas experiências que eu tive, todas as vezes quando eu queria sair, que eu via que aquilo realmente estava um abuso, que meu corpo não aguentava, eu era louca. E o se colocar como louca nos torna louca. Porque a gente grita para se defender, porque a mulher não tem força. E nisso as pessoas expõem você, expõem a família, expõem os filhos. Olha como que ela é louca. Ela não tem o controle do próprio corpo. E a mulher fica louca. A relação abusiva torna a gente louca. Porque é você com a sua verdade contra uma pessoa que conta um monte de mentira. E essa pessoa que conta um monte de mentira, ela consegue ser para a sociedade a pessoa mais educada, a pessoa mais calma, a pessoa mais querida. Ela nunca é odiada. Nunca. Ela consegue pegar a confiança de todo mundo e fazer com que as pessoas pensem que você que está errada. Ele tratava bem as crianças, mas dentro essa coisa mesmo do agressor, de controlar, tudo na hora que ele queria, da maneira que ele quisesse. E eu me recordo que meu filho era muito pequeno e ele ficava, não, tem que tratar feito um homem, tem que pegar peso, tem que pegar um martelo, e era só uma criança, vem cá, me ajuda. Eu achava que estava tentando formar meu filho homem. Mas não, era um narcisista, sempre controlando, sempre mandando. E os abusos eram horríveis. Eu me lembro um dia que eu estava na cozinha e a gente discutiu por alguma coisa e ele brigou comigo, ele gritava comigo. E eu sempre fui de bater muito de frente. Eu não gosto que ninguém grita. Se alguém grita, eu grito mais. Eu ficava, não, você não me manda. Você que cala a boca. Eu lembro que ele puxou meu cabelo, me jogou no chão. Mandou eu abrir a boca. E naquela coisa assim do medo, você está sendo abusada, você está sendo espancada. Ele falou, abre a boca. E ele cuspia dentro da minha boca. E ele falava assim, isso é para poder te mostrar que eu é que mando. E aquilo na minha cabeça começou a fazer um filme. Que eu ficava, gente, como que eu estou vivendo isso dentro de casa? E na igreja a pessoa passa como se fosse uma pessoa boa. E eu ficava com a minha cabeça assim, sem comparação, o que fazer, pensando. Eu chegava até os pastores para poder pedir ajuda, mas nunca contava tudo o que acontecia, que eu tinha vergonha. Muita vergonha. E sempre buscando coragem para sair, que nem aconteceu no primeiro casamento. Como que saio? Como que eu vou fazer? Como que eu volto para a vida? Como que eu vou falar para minha mãe? Como que eu vou falar para as pessoas o que aconteceu? A gente às vezes não quer se expor. E quando eu vi que aquilo estava demais, eu me lembro que eu falei que eu ia embora. E a gente morava fora de Teresópolis, morava em outra cidade, em Caxias, em Xerém. Do que eu falei, eu vou voltar para casa. Ele falou, então tá, então vai. Aí eu voltei para Teresópolis, mas ainda não tinha me separado totalmente. Estava voltando, buscando uma oportunidade para começar de novo. Aí abri uma cafeteria em Teresópolis, e a gente já tinha outra em Caxias. Então ele ficava às vezes no final de semana, porque ficava numa cafeteria, e eu ficava na minha cidade. Nesse tempo, junto com a cafeteria, eu falei, mãe, eu não sei se a cafeteria vai dar dinheiro, se vai dar sucesso, vou fazer um curso de cabeleireiro por fora, para depois ter uma renda extra. Ficava funcionária na loja, eu ia para o curso às vezes na parte da tarde, ela fechava a loja e ia para casa. E um dia eu cheguei em casa, as coisas da cafeteria tudo dentro da varanda. Eu olhei aquilo estranho, eu falei, mãe, cadê Júnior? Tá aqui? E nisso eu já estava pedindo um divórcio. Ela falou, ele veio e deixou as coisas da loja aqui. Ele comprou material novo? Eu falei, não, você tá louca? A loja é nova, a gente acabou de inaugurar, é tudo novo. E comecei a pensar o que estava acontecendo. E liguei para ele, eu falei, ei, o que aconteceu? As coisas da loja tá tudo aqui. Ele falou, eu fechei a loja. Porque você vai voltar essa semana, você vai voltar para mim. E ele sabia que a loja, quando estava dando certo, que era o meu único dinheiro, a minha única renda,
E eu pedindo para se divorciar, eu falei, você fica com uma loja, eu fico com essa. E ele sabia que ali eu ia ter uma renda, ele fez o quê? Ele fechou justamente para poder eu ter que voltar e não ter como me sustentar. E eu lembro que a mamãe falou, vamos pegar um caminhão amanhã e levar tudo para a loja. Tem que abrir, você precisa de dinheiro, tem 2 crianças. E eu falei, mãe, uma porta que se fecha no comércio não se abre de novo. Só se abre se for para abrir outra coisa. Essa porta vai fechar. E ali eu, já com mais força, eu falei para ele que eu não ia voltar, que não tinha volta. Que eu não ia passar por aquilo tudo de novo. Que eu quase tinha morrido uma vez e que eu não ia correr o risco de morrer na mão dele. E realmente eu não voltei. Comecei a vida de novo, consegui um emprego de carteira assinada, fui trabalhar numa loja de chinesinho que vende um monte de brinco, bijuteria. E ali, assim, a vida foi muito difícil, porque para poder ter pão todo dia para comprar para as crianças, uma amiga me dava carona, ela passava sempre no ponto de ônibus. Às vezes ela se atrasava, ou às vezes ela chegava antes do trabalho, sempre para poder me pegar na carona no ponto de ônibus, para poder economizar o dinheiro do pão todo dia. Porque as 2 passagens ida e volta era o pão da manhã e o pão da tarde. E eu era muito honesta com ela, eu falava, amiga, de empresária virei funcionária, mas tá tudo bem, o mundo dá volta. Eu sempre fui empreendedora desde criança, muito nova, sempre empreendi. Nunca gostei de trabalhar para ninguém. E nisso eu comecei a vida de novo, trabalhando, com muita dor, muitas memórias difíceis de ser espancada até a morte praticamente, de recomeçar, de feridas, de alma. E uma vez eu, cansada assim da vida, de tudo, liguei para uma amiga no Rio de Janeiro e falei, a mesma que quando eu me separei a primeira vez, uma senhora linda, ela até faleceu, a Josi Baquil. Eu falei, Josi, tô indo te ver, vou ficar um final de semana aí. Vou juntar umas folgas aqui depois do trabalho domingo, preciso de uns 3 dias para poder esparecer. E fui ficar com ela lá no Rio. E ela morava na subida do Leme. Aí eu lembro que um dia ela se atrasou para vir para casa e ela falou, olha, eu tô com um monte de congelado para terminar de fazer entrega de cliente. Desce, me encontra, a gente toma uma cervejinha e depois a gente vai para casa cozinhar. E eu desci, fiquei num barzinho perto da casa dela. Depois ela me ligou perguntando onde que eu estava, eu disse o nome do bar. Ela falou, não, sai daí que esse bar não é para menina boa, para menina da noite que trabalha aí. Porque o Rio de Janeiro é muita coisa que acontece ali na frente da Copacabana e no Leme, até Ipanema. Aí eu falei assim, tá, vou te esperar onde? Ela falou, vai para um hotel, entra e fica na recepção. Mesmo o preço da cerveja lá fora é o preço lá dentro. Mas você vai estar num lugar seguro. Aí entrei no Mariotti, assim, pertinho da praia, perto da casa dela, pedi uma cervejinha e fiquei sentada ali bebendo e chorando. Porque tinha acabado de separar, tava com um divórcio, doendo ainda, para uma pessoa que, para mim, quando eu comecei o relacionamento, era um ponto de referência na minha vida, uma pessoa que era da igreja, que eu achava que tinha uma integridade. E ali eu conheci o meu noivo, meu ex-noivo. Tava lá chorando no bar, sofrendo ainda, porque quando eu fui ver a minha amiga no Rio, ele estava ligando para pedir botijão de gás e um jogo de faca. Depois de ter ficado com a empresa, de ter fechado uma empresa, ficou com a nossa casa que a gente fez no sítio, ficou com o carro, ficou com tudo, fiquei sem nada. E eu falei, ainda me liga pedindo um jogo de faca e um botijão de gás, porque tem 2 comigo. Aí eu achei aquilo um absurdo e comecei a chorar por conta do botijão de gás. Aí o garçom veio e perguntou para mim por que eu estava chorando, que um rapaz estava perguntando. Só que ele era americano. E eu não falava inglês naquela época. Também não falo, não muito agora. É a nossa dificuldade de quem migra. Todos os dias a gente vai aprendendo. E ali ele me ensinou a baixar o tradutor no telefone e começar a conversar com essa pessoa. Nisso a minha amiga chegou e como ela trabalha fazendo congelado, ela atende muito americano, muito gringo, então ela falava 3 línguas. E ela conversando com ele, nossa, que triste, ela tá chorando por conta disso, daquilo. E ele não sabia nem o que era um botijão de gás direito. Só fui entender depois porque eles às vezes colocam aqui em grill. E ele falou, olha, vamos sair amanhã para jantar, e você me conta mais sobre a sua vida. E a gente saiu para jantar, no dia seguinte com a minha amiga, e a gente riu muito, um tradutor aprendendo ainda. E eu contei para ele que eu tinha aplicado para um visto para vir para os Estados Unidos. E ele falou, olha, se tudo der certo, eu vou ter uma resposta. Nisso passou um mês. Aí eu tive a resposta da imigração, fui para a entrevista, aprovou, e ele disse que ficou esse tempo orando, que se fosse para dar certo, eu ia ter o visto para poder visitar ele aqui nos Estados Unidos.
Então eu lembro que em 2017, quando eu vim a primeira vez, foi o meu ex-noivo que me trouxe para cá. Eu ainda tinha saído do Brasil casada no papel, porque ainda não tinha pedido divórcio, porque o meu ex não queria assinar, ele não queria aceitar a separação. Aí eu vim para cá e foi quando a minha vida realmente assim começou, mudou. Então vai fazer quase 9 anos, 2017, que eu nunca mais sofri abuso. Eu fui aprendendo a me reconectar comigo mesma, fui aprendendo a me amar. Graças a Deus a internet está aí para ensinar a gente, porque, pensa, 9 anos atrás a gente não tinha a informação de pegar um telefone e ir no YouTube. A gente não tinha nem computador em casa, era coisa de gente rica. Então, assim, hoje a gente tem acesso para poder entender o que a gente vive, a gente tem acesso a psicólogos de graça no YouTube, você abre o Instagram, você está todo o tempo escutando alguém falar sobre uma superação, alguém que sofreu, a pessoa entender que isso se torna um vício, que isso se torna doentio, porque não é só o fato do agressor ser doente, o agressor torna o abusado doente também. Quando a gente vira um narcisista como narcisista. E a gente vai repetindo atos com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que a gente viveu a vida inteira. Porque é uma doença. Eu, por muitas vezes, hoje, me curando, né? Porque quando a gente busca um psicólogo, quando a gente se abre, a gente descobre o quão podre a gente se torna também. Porque não é só sobre o abusador, sobre o narcisista. O que você se tornou depois que você teve acesso a esse narcisista? A gente não se analisar, a gente se torna mais um. Porque quando a gente fica nesses atos repetitivos, a gente se acostuma e a gente aprende. E depois a gente pratica esses atos sem perceber. A gente começa a ficar invasiva, onde você foi, por que chegou agora. Não é só o fato do narcisista ser assim. A gente também tem que olhar pra gente. Não é o fato de superar, não é o fato de recomeçar. É o fato de se analisar. Porque se a gente não se analisa, a gente pode ser o narcisista da próxima relação. Por defesa, por medo. De repente, uma pessoa que não tem nada a ver com o que você viveu, você vai começar a se comportar feito aquele narcisista, com medo que essa pessoa seja um. E essa pessoa que vai vir não tem culpa dos seus traumas, dos seus medos, do que você aprendeu. Ai, nós ficamos 4 anos juntos, se separamos, ficamos amigos, muito amigo, trabalhei para ele por um período. Depois eu conheci o meu marido, aqui, graças a Deus, trabalhando para essa empresa. E foi assim, a melhor coisa que aconteceu. Eu no medo, eu não queria mais assim ter relacionamento com gente da minha idade, não queria mais garoto bonito, que eu achava que garoto bonito ia me dar problema. Eu queria alguém maduro, uma pessoa que pudesse me entender, que pudesse me ajudar a terminar de criar meus filhos, uma pessoa que tivesse uma história totalmente diferente. Eu fui abençoada, assim, por Deus. Me abri depois de muito medo. Porque quando eu fiquei solteira, depois que eu separei do meu ex-noivo, eu namorei muito, fui muito namoradeira. Acho que tudo que eu não namorei desde criança, quando eu fiquei grávida até o dia de hoje, eu fiquei nesse pequeno período. Eu falei, vou aproveitar a vida, porque eu casei com 15 anos, tive meu filho com 15, minha filha com 17 para 18. Então a minha vida inteira foi muito para a família, para os filhos, buscando sobreviver, porque a gente sobrevive a nós mesmos, a gente sobrevive a um abuso, a gente sobrevive porque são 2 crianças pequenas que não têm culpa, que também passou por abuso. Então a gente estava no período de sobrevivência. Foram anos que eu sobrevivi. Hoje eu posso dizer que eu voltei a viver de novo. Voltei a viver os meus sonhos, voltei a viver para mim. Tô bonita. Porque quando a gente se ama, a gente se cuida. Então, assim, o espelho de um reflexo de um narcisista na sua vida te torna um lixo. A gente não se reconhece, a gente olha para o espelho como se o espelho tivesse quebrado. A gente não se enquadra em nada, a gente se vê feia, a gente se vê horrorosa, a gente se vê gorda, se vê magra demais, porque a gente está vazia por dentro, a gente não recebe amor. Então a gente acha que tudo é com a gente não está conseguindo se enxergar da forma que precisa. E hoje eu consigo enxergar o que Deus fez, porque
o amor cura, né? Já diz a Bíblia, o amor cura tudo. Então, assim, Deus, ele conseguiu fazer com que eu buscasse a cura. Eu tenho me curado, tenho buscado me curar todos os dias. Eu acho que é um dever de casa, acho que nunca acaba. A gente se cuidar, a gente se enxergar, a gente se olhar. E mesmo com tantos problemas, a gente tem que ver o quanto que a gente é especial. A Lu eu conheci através de uma amiga da Isa. Ela falou, tem uma amiga para te apresentar. Eu lembro até hoje, a gente foi para uma conversa na casa da Jennifer. Teve um lanchinho, um vinho. E a Lu sempre visionária, né? A gente foi para o encontro para falar um monte de coisa, nada com nada, e tá ela só falando de empresa, disso, daquilo. Ali a gente se conectou. A gente se via sempre quando dava, numa festa ou outra. E a Lu foi crescendo como empresária e trouxe uma missão linda que é o que transbordou a minha vida hoje em dia, que é a Hope. Aí ela me falou do projeto, eu fui conhecer o projeto, e no começo eu nem queria ir, porque eu falei, eu não quero reviver essa dor de novo, falar de novo sobre abuso, uma coisa que já passou, que ficou lá atrás, que só eu e minha mãe, meus filhos sabem o que eu vivi. Só que não é só sobre o que as pessoas sabem, é sobre o que você pode fazer para que outras pessoas possam se curar, para que outras pessoas possam entender que tem mulheres que podem te dar apoio. Eu não tive um apoio de uma grande instituição para me dar a mão. Eu caminhei sozinha. Eu podia ter morrido nesse caminho, sozinha. Então, quando a Lu chamou, meu coração dizia não. Porque eu falava, eu não quero falar sobre dor de novo. Só que depois eu me perguntei, se a gente não fala, como é que essas mulheres vão ter ajuda? Muitas como eu fiquei calada por praticamente 18 anos no total. 18 anos de abuso, 2 agressores. Então como se calar? Se calar para outras mulheres sofrer, apanhar, continuar achando que não tem jeito, que não tem mudança, às vezes está presa por um sentimento ou está presa por uma situação financeira porque ela não tem um trabalho, ela não sabe como vai sustentar os filhos. Mas sendo que pode muitas mulheres se juntarem, se dar a mão, caminhar junto e trabalhar para poder apoiar essas mulheres. Então, na missão que a Lu encontrou nesse projeto que ela criou, eu entendi que a gente pode caminhar juntas sim, que as mulheres elas têm que se apoiar, elas não têm que ser inimiga uma da outra, de olhar de lado e pensar, essa tem um corpo sarado, essa é bonita, essa é feia, olha aquela esquisita. Nós somos mulheres. Eu vim morar aqui, né, que antes eu vim e voltava para o Brasil, então morando aqui nos Estados Unidos eu estou há 4 anos, morando, residente. E nesses 4 anos eu estava buscando o que abrir, o que fazer, como que eu vou começar, o que eu vou fazer agora. Tive que ficar sem trabalhar por conta de um processo migratório. O processo finalizou, tem um documento para trabalhar e não trabalhava. Só tinha ideias, ideias, ideias. Quando eu comecei a participar do projeto, eu comecei a ver que a instituição ela estava ali para dar o apoio, para ajudar no início, né, com a questão psicológica, com ajuda para a mulher que está precisando de uma cesta básica, de uma doação com roupa. E eu comecei a observar que não é só isso que funciona, não é só isso que basta. Porque depois que ela está ali, que ela entende que está vivendo um mundo de agressão, que ela precisa de ajuda, que ela precisa sair, sim, ela precisa sair, mas ela precisa de emprego. Ela precisa pagar um aluguel, ela precisa ter uma casa, ela tem filho. E eu falei, como que essa mulher vai ter um emprego? A gente está aqui nos Estados Unidos, claro que isso é para as mulheres do mundo inteiro, mas o aqui, o que ela vai fazer? De repente ela está casada com um americano e não sabe falar o inglês. Ela não tem amigo, porque estava, de repente, num círculo tão fechado que eles vão tirando as pessoas que vai dar apoio, afastando essas pessoas. Ela vai procurar quem? E eu tinha esse sonho quando eu cheguei sobre a questão de limpeza aqui na América, que todo mundo sabe que quando a gente é imigrante, a gente vem para cá, a gente trabalha com o quê? Com o que é mais fácil, vamos limpar.
E claro que eu não quero limpar, mas se for necessário limpar, a gente vai limpar sim. Mas a ideia era, vamos abrir uma empresa para ganhar dinheiro. E essa empresa ficou dentro de um papelzinho guardado na gaveta por muito tempo. E quando foi agora, 2 meses atrás, pensando na questão como essas mulheres vão voltar para o mercado de trabalho, como colocar essas mulheres na sociedade de novo. Eu, numa faxina em casa, peguei essa pasta com esse papel dentro. E ele estava tudo anotado. E eu falei para Deus, Deus, como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu não tenho ideia de como montar uma empresa de limpeza aqui. E Deus botou no meu coração que não é sobre uma empresa de limpeza, é sobre a missão. Agora eu entendi o porquê que quando eu tive essa ideia lá atrás que eu enfiei esse projeto na cabeça, esse projeto não saiu. Porque se todo projeto que a gente faz de vida não ter amor no que você faz, é como a pessoa diz, se você trabalha no que você ama, você não tem um trabalho. Você vai fazer o que você ama a vida inteira. Então você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa que vai ganhar dinheiro, porque você ama fazer aquilo. Seja na fotografia, seja cuidando de alguém, sendo médica, enfermeira, seja uma esteticista, ela ama o que ela faz. E quando eu peguei esse papel com esse projeto dentro, o amor não estava sobre a limpeza. O amor estava no que Deus colocou no meu coração. Você ama pessoas, você ama mulheres, você ama alma. E para esse projeto dar certo, você vai ter que atingir o quê? Uma missão. E a missão desse projeto é dar emprego para a maior parte das mulheres que sofrem violência doméstica. Seja ela latina, seja ela americana, seja ela africana, seja ela indiana. Não importa qual é o tipo de agressão. Esse projeto é para mulheres. A empresa tem uma missão e essa missão ela se uniu ao projeto da Hope. Porque se as mulheres ela bate numa instituição pedindo ajuda, a instituição tem que ter empresas que apoiam. Então, não, se começou comigo agora para dar apoio ao trabalho, que não seja só comigo. Porque pode vir mulheres que não gostam de limpar. Então, de repente, pode ter uma amiga que seja cabeleireira, dá emprego para essa mulher. Pode ter uma amiga que tem uma empresa de esteticista, coloca ela para ajudar, ensina. As mulheres têm que se apoiar, têm que se unir. Porque se a gente entender que uma dá a mão para a outra, a gente não para. Porque a competição, ela divide as pessoas. Quando você dá a mão, você une. O que dá a mão? É unir. Unir é colocar todas elas na mesa e ver que todo mundo tem o mesmo valor. Acabou a bateria, mas voltei. Então, quero agradecer esse espaço que tem dado a oportunidade de nós mulheres termos vozes, né? Vozes reais. Não é sobre estar aqui se expondo como eu sou isso, eu sou aquilo, com rótulos. É para expor quem nós somos, mulheres. Mulheres que passam por traumas, mulheres que passam por lutas. Não precisa falar bonito para ter voz. Não precisa ser bonita. Apenas precisa abrir a boca. A boca da gente tem um poder que rompe barreiras. Tem aquele estado que diz que quem tem boca vai a Roma. É assim que tem que ser as mulheres. Abrir a boca para ir a qualquer lugar, abrir a boca para chegar a informação onde tem que chegar. Por mais que a gente saiba que a rede social hoje em dia, todas elas, tem mulheres e mulheres e mulheres falando sobre o mesmo assunto, a gente está aqui mais uma vez para falar do mesmo assunto. Porque, de repente, uma mulher que falou para uma, chegou uma informação de tal forma. De repente, a gente falando aqui, chega a informação para a pessoa certa, que precisa ouvir dessa maneira. Então, uma informação, ela sempre tem uma estratégia, um porquê, qual o alcance. De repente, esse projeto, esse canal, esse espaço, é para alcançar apenas uma pessoa. A gente não entende. É como Jesus faz, como as igrejas fazem. Elas salvam almas. O pastor fala para milhares de pessoas, mas de repente a palavra é só para salvar uma. Então, se esse canal for para salvar uma mulher, a gente está no caminho certo de uma missão. Não importa quantas escutam ou quantas estão cansadas de escutar. Mas se for para você, eu espero que você seja salva e que possa ter voz para poder se libertar, onde quer que você esteja.
Agradeço esse espaço lindo, maravilhoso. Espero que você, mulher, possa um dia estar aqui também.